vocês. Hoje eu vim trazer o vídeo sobre as minhas experiências, como está sendo a minha experiência na fila do SUS para cirurgia bariátrica. Em 2010 eu fui me tratar no Hospital de Clínicas. Eu fui me tratar com o endocrinologista no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. E aí eu pedi para ele me encaminhar para cirurgia bariátrica, para mim entrar na fila. Isso em 2010. Aí ele disse que eu tinha que ter 2 anos de tratamento contra a obesidade comprovado, senão eu não conseguiria fazer a cirurgia bariátrica. Então eu comecei a fazer o tratamento ali, eu fiz o tratamento por 3 anos no Hospital de Clínicas. Em 2015 me ligaram marcando um dia que eu tinha que ir no Hospital São Lucas da PUC de Porto Alegre. Então eu fui lá, né? Eu marquei, fui lá no dia marcado. E aí o que aconteceu quando eu cheguei lá? A gente participou de uma reunião numa sala de espera, assim, que tava vazia, daqueles ambulatórios ali. Então um tava vazio e a gente foi ali com um um dos cirurgiões da equipe do do Centro de Obesidade Metabólica da PUC, do Hospital São Lucas da PUC. Então, eram várias pessoas que estavam tendo a primeira consulta. Então, ele meio que vai explicar ali. Então, ele explicou pra gente qual era o procedimento, qual era a cirurgia que a gente ia fazer. Então, a gente vai fazer... A cirurgia é o bypass gástrico em Y de Roche. Roche, acho que é isso. Então, é a bypass que a gente vai fazer pelo SUS, a cirurgia aberta, porque tem 2 formas de fazer, num corte assim, aberto, né? Então eles dão um corte ali e faz todo o procedimento por ali, ou por videobalaroscopia, que eles fazem pequenas incisões e colocam os aparelhos por ali, para essas incisões. Então a recuperação é bem mais rápida, mas o SUS, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, ele não cobre por vídeo, ele cobre só a aberta. Então eu vou fazer a aberta. Então ele explicou isso. Ele explicou que a gente devia, quem fumasse deveria parar de fumar, tentar parar de fumar, mas acho que 4 meses antes da cirurgia tem que parar de fumar. Mas o bom era começar desde aquele dia, tentar parar de fumar. Álcool também diminui drasticamente a ingestão de álcool, e principalmente mais perto da cirurgia. Eu nunca fumei, e álcool, né, bebida alcoólica, eu bebo muito, mas muito raramente, assim, só no final do ano, aniversário, alguma coisa, e muito pouco. Nunca fui de beber muito, então pra mim não teve problema isso. Ele passou também um calendário pra gente das reuniões, que era obrigatório tu ir em 2 reuniões gerais e 2 reuniões com a psicóloga. Eu consegui em 3 reuniões gerais e 2 com a psicóloga. Gostaria de ter ido mais na psicóloga e nas reuniões gerais, mas a da psicóloga é às 4 horas da tarde, então eu perderia a tarde inteira de trabalho, e não dá pra gente estar perdendo trabalho assim, né? Todo mês, tirar uma tarde da sexta-feira pra ir numa reunião. Então, mas eu fui em 2, como pediram, com a reunião com a psicóloga, e em 3 reuniões gerais. É muito bacana tu ir nessas reuniões, muito importante, porque lá tu te esclarece muita coisa. Então eles te falam como vai ser a cirurgia, qual vai ser o procedimento, como vão ser a reposição de vitaminas, qual a importância de manter
manter acompanhamento pós-cirúrgico. Tem pessoas que já se operaram há 5 anos e continuam indo lá, né? E lá também tu consegue tirar alguma dúvida, né? Se tu quiser perguntar, outras pessoas estão lá já se operaram, que vão se operar. Então é bem bacana. Recomendo que tu vá. Quanto mais ir nessas reuniões, acho que melhor, assim. Então tá, o médico deu naquele dia aquele calendário, ele deu um telefone também da coordenadora pra gente marcar as consulta com o clínico, pra ele nos passar os exames. Aí eu me consultei, né, marquei na outra semana, desculpa, marquei então com o clínico, aí depois quando eu fui lá, no dia que eu fui lá consultar com o clínico, a gente fez uma pesagem e essa análise de composição corporal, que é mais ou menos isso aqui. Aqui vai ter a tua altura, por exemplo, eu meço 1,57, eu achei que era mais alta, mas enfim, 1,57. Acho que eu encolhi com os passar dos anos, já encolhi um pouco. E o meu peso era 159,200 no dia 28 de agosto de 2015. Tá ali. E aí aqui eles colocam qual é o teu grau de obesidade, qual é... por exemplo, o meu é muito alto, muito alto em quase todos, gordura excessiva, enfim. E aí também fala sobre o balanceamento corporal e tudo mais. Então essa aqui foi quando eu fui me consultar a primeira vez com o clínico, eles deram, a gente fez esse examezinho assim, a análise de composição corporal. E aí eles deram os pedidos de exame pra gente marcar e fazer os exames, os procedimentos. Aí a gente consultou no mesmo dia com a nutricionista, que foi também uma reunião geral, assim, como é que eu vou dizer? Com as pessoas que estavam fazendo as primeiras consultas, tá? Então ela deu essas orientações nutricionais, se preparando para a cirurgia bariátrica, que é bem interessante aqui. Então ela fala um pouco sobre a cirurgia e tem todos os contatos. Então tá, aí eles falam também os objetivos, o pós-operatório, recomendações nutricionais do pré-operatório. Tem até um exemplo de dieta aqui, que é bem interessante para seguir, que é mais ou menos o que eu faço assim durante do meu dia a dia. E aí eles falam também um pouco como será a dieta no pós-operatório. Então esse aqui foi o que a nutricionista deu pra gente ter assim uma noção do que vai ser a cirurgia e já se preparando para a cirurgia, né? Então tá, então eu peguei o encaminhamento para os exames, marquei os exames. O único exame que eu tive que fazer particular foi a ecografia abdominal total, que não tinha, que o SUS não estava mais cobrindo esse exame. Então eu fiz esse exame, eu demorei bastante para conseguir marcar todos os exames, principalmente esse da ecografia. Eu fiquei esperando um bom tempo para marcar e sempre diziam que a agenda estava fechada. Fiquei quase um ano esperando para marcar esse exame, até que eu liguei para a coordenadora e a coordenadora me disse que que o SUS não estava mais cobrindo esse exame. Então é importante ficar atento para ver quais os exames que o SUS cobre e quais tu vai ter que fazer particular. Porque senão tu ficar perdendo tempo, que nem eu fiquei um ano enrolada com um exame
e aí tu não, né, o teu processo não anda. Então tá, então eu fiz os exames de sangue, fiz a endoscopia. A endoscopia foi um dos últimos exames que eu fiz, então eu fiz lá na PUC mesmo. E o procedimento foi normal, assim, então eu fui com um jejum de 12 horas, eu acho, 12 horas até jejum total, né, inclusive água, que eu acho que é a pior parte. A minha mãe foi junto, e 1 hora eu fiz o exame e fiquei lá na salinha de recuperação para acordar na anestesia. A anestesia também foi tudo normal, assim, eu achei que eu ficaria mais tonta, mais sonolenta para fazer a anestesia, para fazer a endoscopia, mas para mim foi normal, assim, eu saí normal de lá e tudo, então foi bem tranquilo, não senti nada pra fazer. A única coisa incômodo é que tu tem que ficar assim, eu fiquei acho que quase 15 horas sem ingerir água, porque até eu chegar no hospital, até fazer, né, o exame, acho que deu umas 15 horas sem tomar água, sem comer nada, mas principalmente sem tomar água. Tem que cuidar muito, não pode ter nenhum líquido no estômago, porque senão, por exemplo, pode entrar no pulmão, coisas desse tipo, então a gente evita. Então esse foi o pior exame que eu fiz, que foi a endoscopia, mas foi sossegado, assim, não teve, achei que ia ser pior. Confesso que eu achei que ia ser pior. Depois disso, eu fui consultar com clínicos para apresentar os exames. E aí ele constatou que eu tava com a vitamina D baixa. E que apresentou na endoscopia que eu tinha a bactéria H. pylori. Então eu tive que fazer o tratamento, que é 7 dias tomando um coquetel de antibiótico. E mais 28 dias tomando um tipo de omeprazol, assim, pra dar uma ajeitada no estômago, porque os antibióticos são muito fortes. Então eu fiz esse tratamento, segui tomando vitamina D, foram as únicas coisas que deu nos meus exames. Eu não tenho nenhuma comorbidade, que é as doenças associadas à obesidade, como diabetes, hipertensão, problemas ósseos, né? Então eu não tenho isso, mas eu tenho um sobrepeso excessivo. Então, assim, quem é que pode fazer a cirurgia bariátrica pelo SUS, tá? É quem tem o IMC maior de 40, então tu vai dividir o teu peso pela tua altura ao quadrado, e vai ver o resultado. Se for acima de 40, já pode fazer cirurgia pelo SUS, e por convênios também eles seguem a mesma norma. De IMC de 35 a 40, só pode operar quem tem comorbidades. Então, quem tem diabetes, quem tem hipertensão, tem um problema no fígado, nos rins, na coluna, todas as doenças que são ocasionadas pela obesidade. Então, a pessoa vai fazer, claro que tu vai ter que fazer um tratamento para, por exemplo, quem tem diabetes, quando for fazer a operação, o diabetes tem que estar bem baixo para poder ter uma recuperação melhor. Eles também... Tá, então eu fui consultar com o clínicos e fui consultar com a psicóloga. Aí eu fui fazer a entrevista com a psicóloga, ela primeiro me tinha me dado vários questionários, assim, pra mim fazer em casa. Eu fiz em casa, tudo levei pra ela. Aí eu fui lá, consultei, ela fez várias perguntas, tipo, tu já usou drogas? Qual é a frequência que tu ingere bebida alcoólica? Já pensou em suicídio? Entre outras coisas. Ela faz todo esse tipo de pergunta, assim. A maioria das minhas respostas foram não, tá? É bem importante tu ser bem sincero com a psicóloga, porque talvez tu precise fazer um tratamento psicológico antes da cirurgia, que é muito importante o teu psicológico
estar muito bem para fazer a cirurgia, tu tem que estar muito preparado, porque a gente vai passar por um processo bem complicado, um pós-operatório bem complicado, bem difícil, que vai querer esforço, dedicação e estabilidade emocional. Então, assim, se precisar fazer um tratamento psicológico antes da cirurgia, faça porque tu vai precisar estar com o teu psicológico em dia. Então é isso. Outra coisa, quando eu fui me consultar com a psicóloga a primeira vez, eu fui sozinha. E, né, não é bom tu ir sozinho. Eu fui sozinha e porque eu sabia que eu deveria levar um acompanhante, mas a minha mãe, que é a pessoa que tá me acompanhando, que é a pessoa que tá me apoiando e tal, na verdade toda a minha família me apoia, assim, toda a minha família, ninguém é contra, mas os amigos também. Mas a minha mãe é quem vai cuidar de mim e tal. Nessa época, quando eu fui consultar com a psicóloga, a minha mãe tava com o pé machucado, ela machucou o pé dela e ela tem diabetes. E aí ela demorou muito tempo para essa ferida dela cicatrizar. Então eu não podia fazer ela andar e ficar lá a tarde inteira no hospital comigo. E a gente mora longe do hospital, então era bem complicado para ela ir comigo. Então ela não pôde ir comigo naquele dia. E aí a psicóloga disse para mim: eu só não vou te liberar agora para a cirurgia porque tu veio sozinha. Eu preciso saber que tu tem uma pessoa te dando suporte, uma pessoa que vai te ajudar, que não pode uma pessoa que não tenha suporte da família, de alguém da família, um marido, um filho, uma mãe, uma tia, alguém da família, um irmão, alguém da família tem que te apoiar, tem que estar junto contigo, senão tu não faz cirurgia, principalmente pelo SUS, não faz a cirurgia, porque é muito importante tu ter uma pessoa que vai te dar uma ajuda no pós-operatório, mas principalmente o suporte psicológico, alguém que te apoie, que vai estar ali contigo sempre. Então tá, ela não me liberou mais, Marília, eu só não vou te liberar por isso. Então tá, aí depois eu voltei, marquei com outra consulta com a psicóloga. Aí a minha mãe foi junto comigo e eu cheguei lá, foi só olhar, só ver que eu tinha alguém acompanhando, que eles me liberaram. Não, agora a gente viu que tu tem alguém que vai te dar suporte, tanto psicológico como tua ajuda física, né, com o processo do pós-operatório, que vai ficar contigo no hospital, então tudo bem, então a gente vai te liberar. Aí eles, a gente esperou um pouquinho na sala de espera, ali na salinha, até eles falarem com o médico, porque assim, é uma junta médica, né? Então o médico se reuniu, aí depois o psicólogo veio ali falar comigo e eles: não, Marília, tu já tá aprovada a tua cirurgia, só que agora tu tem que ligar pra coordenadora pra saber o dia que tu vai marcar a cirurgia. Então tá, então eu fui pra casa, tudo. Aí depois, na outra semana, eu liguei pra coordenadora e aí ela mediu pra mim esperar mais um pouco, porque eles iam ter uma reunião geral e onde eles iam montar a agenda deles e ver quem que ia se operar agora, quem que ia esperar mais um pouco. Então tá. Aí, depois, no dia que ela pediu pra mim marcar, eu liguei pra ela o dia 30 de agosto e ela marcou. Aí elas não estavam, marcar a cirurgia. Ela marcou a minha cirurgia para o dia 26 de setembro de 2017. Eu interno dia 25 e opero no dia 26. Aí ela me passou várias outras coisas que eu tinha que fazer. Eu tinha que ir na assistente social naquela mesma semana. Então, eu liguei pra ela numa quarta-feira, na sexta-feira eu fui falar com a assistente social. Aí a assistente social me deu vários, como é que eu vou dizer, formulários assim pra me preencher, tipo uma provinha assim, pra mim ver se eu entendi tudo da cirurgia. Deixa eu até
Tem aqui. Ó, ela deu tipo uma provinha assim, ó, pra fazer. Então, tu marca a resposta certo e errado ali. Outra coisa que ela me deu foi um termo de consentimento de livre e esclarecido, que tem que ser assinado por 2 testemunhas. Lê direitinho assim, tem que preencher direitinho. Também deu isso aqui que é orientações sobre anticoncepção para mulheres que irão realizar a cirurgia do tratamento de obesidade, que é falando que tu não pode estar grávida quando for fazer a cirurgia. Então, isso aqui. Aí, termo de conscientização sobre a anestesia, sobre o cirurgião também. Eu vou operar com o Dr. Cláudio Cora Motim. Com o Dr. Cláudio Cora Motim. A única coisa... Tá. Então, eu preciso levar todos esses documentos no dia 22, que é a próxima sexta-feira. Eu vou levar todos esses documentos preenchidos quando eu for consultar. Então, sexta-feira eu vou consultar com o cirurgião, o nutricionista, o clínico, se tiver necessidade, e o fisioterapeuta. Aí ela também me deu uma relação de exames de sangue para me fazer, e eu fiz hoje, tanto que eu tô com esse curativo aqui, que é uma semana antes dessa consulta que eu vou fazer com o cirurgião. Então eu já tenho que estar com esses exames prontos. Então esses foram os últimos exames que me coisa. Eu perguntei pra ela o que eu precisava comprar pra fazer a cirurgia, porque eu sei que a gente tem que usar meio de contenção, alguns tem que usar cinta, então eu não sabia o direito o que eu tinha que comprar pra fazer a cirurgia. Aí ela me disse que eu não precisava comprar nada, que tudo que eu for usar na fisioterapia e no pós-cirúrgico no hospital, o SUS cobre, então o hospital fornece. A única coisa que o hospital não fornece são as injeções anticoagulante do pós-cirúrgico quando a gente vai para casa. Então, depois que eu vou para casa, eu vou ter que fazer 7 dias dessa injeção anticoagulante, que é a isoparina ou a heparina, né? É uma dessas duas. Então, ela tá da isoparina ou da heparina no SUS, na Secretaria de Saúde do Estado. Eu teria que ir lá. Só que eu consegui comprar comprar. Achei melhor eu comprar essas injeções, porque eu teria que... o SUS só dá a heparina, e aí teria que tomar 3 injeções por dia durante 7 dias. Então, e a outra que é a enoxaparina, aí a enoxaparina a gente toma uma por dia. Então, eu achei melhor eu comprar essas injeções. Elas são bem caras. Eu achei essa heparina eu nem achei em farmácia. Eu achei a enoxaparina na Droga Raia com 2 ampolas, 2 seringas, 2 ampolas, por R$80, R$80 com alguns quebrados. Então dá R$81. Eu vou precisar comprar então 4 caixas dessas, vai dar R$330, alguma coisa assim. Eu vou comprar ainda essa semana na Droga Raia. Mas então quem não tem condições de comprar, que não, porque a gente tem um gasto, né? Vai ter gasto ainda, eu ainda vou gastar com coisa da dieta, do pós-operatório, enfim, e o tempo que vai ficar no hospital, deslocamento ao hospital, então é bastante gasto. Então quem não quiser e não puder gastar com
com essas injeções anticoagulante pode conseguir pelo SUS, mas demora. Eu sei que tem gente que demora mais de 40 dias. E esse foi um dos medos também de eu chegar no dia da cirurgia e eu ir para casa e eu não ter essas injeções. Então eu não posso ficar sem as injeções. Então eu resolvi comprar as injeções. Então foi a única coisa que eles disseram que o hospital não fornece. Então, acho que a meia de contenção, essas coisas assim que a gente vai usar na fisioterapia do pós-cirúrgico, eu acho que vai ser dado no hospital. Agora, então, dia 22, eu vou voltar para consulta com o cirurgião, com a nutricionista. A nutricionista aí vai passar a dieta do pós-operatório e com o fisioterapeuta. E aí eu mantenho vocês informados. Eu posso fazer outro vídeo para dizer o que a nutricionista me passou para comprar para fazer a cirurgia pós-operatório. Qual foram as recomendações do cirurgião e do fisioterapeuta. Então, assim, no processo, desde que eu fui da primeira consulta até a minha cirurgia, que vai ser dia 26, se tudo der certo, Deus quiser, vai dar tudo certo, e eu vou me operar dia 26 de setembro de 2017. Então, deu 2 anos, um pouco mais de 2 anos, mas esse é o tempo tempo médio, assim, que as pessoas ficam, porque eu converso às vezes com as pessoas que estão lá esperando para consultar e nas reuniões, e é isso, 2 anos, desde a primeira consulta que tu entra, para dar processo, para o pré-operatório, até o dia da cirurgia. Tem gente que, por exemplo, consegue os exames ficar pronto, esses exames, tipo, desculpa, consegue ficar com todos os seus exames prontos em 1 ano, 1 ano e meio e não se opera. Eles esperam mais um tempo para fechar mais ou menos 2 anos. O tempo da espera na fila do SUS, eu fiquei 5 anos, mais esses 2 anos, né, já no processo pré-operatório. Então são 7 anos. Então eu tô há 7 anos esperando e lutando para fazer a cirurgia bariátrica. Se tem uma coisa que eu me arrependo foi de não ter feito um plano de saúde que cobrisse a bariátrica, porque eu acho assim, claro que teria que fazer, né, um ajuste no orçamento para conseguir pagar o plano de saúde, que é um compromisso que tu tem todo mês que pagar, e não é barato. A gente sabe que não é barato um plano de saúde. Mas tem os planos de saúde mais em contas que já cobra a cirurgia, tem os que não cobre 100%, enfim. Mas se eu recomendo, assim, Marília, tu acha que vale a pena entrar na fila do SUS? Vale a pena, tá? Muita gente se opera pelo SUS e tem boas experiências, assim. Eu vou compartilhar com vocês como é que vai ser o dia da cirurgia, como é que vai ser o pós-operatório, para vocês ter um registro, né, de um depoimento, de vocês terem um depoimento de alguém que se operou pelo SUS. Então, assim, vale a pena? Vale, mas se tu conseguir dar uma apertada no teu orçamento e caber a parcela de um plano de saúde, faça o plano de saúde, porque o plano de saúde tem carência de 24 meses, se eu não me engano. Então são 2 anos, vai ficar 2 anos para poder te operar, e tu vai ter um tratamento muito parecido e melhor do que no SUS, né? Em alguns casos, muito melhor do que no SUS. Eu tô sendo muito bem tratada no Hospital São Lucas da PUC.
não tenho queixas mas sim só dessa espera, né? Que é grande e que é para todo mundo que faz lá a espera. Tem gente que tem muitas comorbidades, ou um peso muito excessivo e que fica nesse tempo de espera assim. Então, pra mim tá valendo a pena, porque finalmente saiu. Mas se eu me arrependo de uns 3 anos, 4 anos atrás não ter feito plano de saúde. Eu poderia já estar operada há 1 ano, 2 anos. Mas, né, a gente não adivinha as coisas. Então, eu acabei, vou fazer então a minha cirurgia pelo SUS. E se Deus quiser vai dar tudo certo, vai estar tudo certo. E eu pretendo compartilhar aqui com vocês. Então, eu acho que o que eu tenho pra dizer, quem tá ainda na fila do SUS, quem tá esperando, tenha fé, não desista, que vai sair. Uma hora vai sair, tu vai ser chamado, a tua cirurgia vai ser aprovada, tu vai conseguir. Tem fé que vai conseguir. Então, essa é a minha experiência, está sendo a minha experiência na fila do SUS para fazer cirurgia bariátrica. Se tu gostou desse vídeo, deixa um gostei pra mim e se inscreve no canal para continuar acompanhando o meu diário da bariátrica. Alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu vou ter um prazer de responder. E então é isso, um beijo e até o próximo vídeo.